Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma pílula do conhecimento. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre depressão, né? Vou explicar um pouco a diferença de depressão e de tristeza, né? É uma doença que hoje a gente pode chamar de doença milenar, o mal do milênio, né? Então tem muitas pessoas que são acometidas e na maioria das vezes elas não têm conhecimento, né, que tem esse tipo de doença e que é realmente considerado uma doença. Estima-se que de 15 a 20% da população do mundo irá ser acometido por esse mal. Então, se a gente for pensar de uma maneira geral, isso pode existir dentro da nossa casa, no nosso trabalho, ou com a gente mesmo e a gente nem sabe, né? Então, é importante a gente prestar atenção nos sintomas da doença, né? Exatamente, eu vou explicar quais são e ficar atento se precisa ou não procurar um médico, né? O que é exatamente a depressão? Gente, ela é um transtorno de humor, né? Um transtorno de humor, e ele é diagnosticado é, através de alguns sintomas que a pessoa desenvolve ao longo desse transtorno. Então, os mais comuns: angústia, desânimo, rebaixamento do humor, a pessoa fica triste, humor triste, perda por interesse nas atividades, né? Prazer em sentir a vida, em viver, energia para viver. Então, basicamente, uma pessoa que tem depressão, ela tem esses sintomas mais acentuados. O que é importante, gente, e que hoje a maioria das pessoas não tem, né? Que a gente fala que é a falta de informação. Quando uma pessoa ela entra no processo de desânimo, né, de isolamento, desinteresse por questões como família, emprego, saúde, quando essas pessoas elas é como se elas ficassem no mundinho delas, né? Elas se fecham no mundinho delas. E aí muitas pessoas tendem a achar que isso é uma coisa de pessoa preguiçosa, de gente acomodada, de pessoas com frescura, que não tem o que fazer. Essa falta de informação ela é muito séria, né? E por isso a gente precisa entender que existe uma diferença entre tristeza e depressão. O que é exatamente tristeza? A tristeza é uma reação emocional a alguma situação frustrante da vida. Então, exemplos: terminou com o namorado, brigou em casa, com o chefe, sei lá, um luto, né? Perdeu o ente querido e tal. Esse período ele não costuma exceder de 6 a 8 semanas. Então é o período quando a pessoa realmente ela está triste e isso é causado por algum sofrimento. A depressão, ela já apresenta uma intensidade maior, né? Então, o sentimento de angústia, de autodesvalorização, de desmotivação, né, compromete a vida da pessoa socialmente, profissionalmente, né, na questão de família, né? Então, essa pessoa carrega com ela conteúdos inconscientes, né? E os processos psicológicos eles tendem a piorar. Então, na maioria das vezes, nesse momento, essa pessoa ela precisa de um apoio de um profissional. Então, quais são os contextos frequentes, né, de uma pessoa que está envolvida aí num processo depressivo, quando ele pode aparecer? Então a gente tem aí depressão pós-parto, tem alguns processos depressivos na infância, por causa do desemprego, por causa de dívidas, né, perda de ente querido, menopausa, exclusão social, solidão, estresse, isso tudo faz parte do contexto da doença. Basicamente, quais são os sintomas evidentes? Eu preciso imaginar, eu preciso perceber, talvez, que uma pessoa está com uma depressão. Quais são os sintomas que você entende que essa pessoa tem? Geralmente a pessoa fica muito emotiva, né? Então ela chora muito fácil. O choro é algo frequente. Angústia, ansiedade, né? Sentimento de tédio. Então muita gente fica indiferente, né? A pessoa não tem empatia por ninguém, né? Fica uma pessoa apática, tanto faz como tanto fez. Na maioria das vezes a pessoa fica muito irritada, a irritabilidade é um dos sintomas muito clássicos da depressão, né? Então, sentimento de falta de sentimento, então, assim, não consegue sentir mais nada. Alguns sintomas cognitivos são importantes também. Então, a pessoa fica com baixo rendimento no trabalho, déficit de atenção, concentração, perde a fé em Deus ou a fé na vida, né? Qual que seja a sua fé, sentimento de abandono, rejeição,
Muitas vezes a pessoa ela tem uma autoimagem negativa, né? Ela tem uma desvalorização da vida muito grande, uma baixa autoestima, um sentimento de culpa. E tem gente que, infelizmente, tem pensamentos aí, ideias de suicídio, né? E deixa de dormir, enfim. E são vários sintomas que a gente chama de somáticos e também sintomas em vida social. Então, gente, eu costumo dizer que o nosso corpo, ele se expressa por nós, né? Então, na maioria das vezes, a gente consegue mostrar como a gente está de acordo com algumas posturas. Então, outros sintomas que são expressivos pelo corpo. Cabeça baixa, então essa pessoa tem uma coluna curvada, os ombros caídos, né? Um olhar desvitalizado, a respiração superficial, movimentos lentos, então essa pessoa também tem dificuldade em olhar nos olhos das outras pessoas, né? Então isso são comportamentos que a gente expressa pelo corpo, né? E que também faz parte aí dos sintomas. Existem mitos e verdades, gente. A depressão, ela afeta só mulheres? Na maioria das vezes, as mulheres são 2 vezes mais acometidas que os homens, mas os homens também são afetados, né? Se alguém da sua família sofrer de depressão, você possivelmente herdará essa genética? Existe um predisposto a ter pressão alta, por exemplo, diabetes, né? Então, a pessoa da família pode ter e você também tem essa predisposição. O que não significa, se tiver uma pessoa da sua família e você tiver um histórico, você também não poderá sofrer, né? Na verdade, existem chances, né, que são maiores quando você não tem, se você não tiver ninguém da sua família, então as chances são menores, né? Então o tratamento ele deve ser inicializado precocemente. Outra dúvida muito frequente, gente, a depressão é parte normal do envelhecimento? Ela não é parte esperada de um envelhecimento, né? Então, na verdade, ninguém espera envelhecer e ficar depressivo. Porém, existem algumas situações que podem deprimir a pessoa. Então, perda de um familiar, doença, isolamento. Então, assim, pessoas com mais de 60 anos, elas tendem a ficar um pouco mais acomodadas e aí acaba essa pessoa podendo ou não entrar nesse processo depressivo. Então é importante nessa idade a gente estimular essas pessoas com atividades recreativas, né? Então a gente tem várias coisas hoje que pode ser feito, teatro, cinema, grupo para terceira idade, né? Então, lógico que em comparação com as pessoas de menor idade, eles estão em outra geração, então já passaram por muita coisa, então pode ser que influencie sim. Você pode mandar a depressão embora? Caso contrário, se você não conseguir, você é um fraco? Gente, desculpa. A depressão, ela não pode ser banida como a gente faz com uma diabetes, né, uma hipertensão. A depressão ela é um transtorno neuroquímico e então o organismo ele entende, né, de uma outra forma, né, essa liberação aí de neurotransmissores, e isso pode ser superado pelo pensamento positivo, se você for uma pessoa determinada. Porém, se quando detectado que é uma doença, essa pessoa precisa procurar um profissional da saúde. Então, o ato de você procurar um profissional da saúde já é um ato de coragem e de força, e não de fraqueza. Então, a maioria das pessoas acham que é um sinal de fraqueza procurar um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, né? Quando a gente tem que buscar ajuda, gente, todas as vezes que a gente não sentir o desejo de viver. Então, nesse momento, a gente precisa procurar ajuda, porque todos esses sintomas que eu falei agora, eles são voltados exatamente a essa falta de atividade, né? A pessoa fica deixa de pensar em coisas positivas. Então, nesse momento, perde a vontade de executar suas tarefas. Então, nesse momento, a gente precisa procurar ajuda. A depressão, gente, não é um sinal de fraqueza. A depressão não é um sinal de fraqueza. Ela quer dizer que você foi forte o suficiente para conseguir ir longe. Então, toda vez que você perceber que tem algum familiar ou alguém passando por isso, que não seja um momento de tristeza, vamos levar a sério. A depressão é uma doença, tem tratamento, existem medicamentos, e a gente não pode ignorar isso, tá? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima.